Olá, pessoal. Aqui é a professora Gilmara Borges falando. Estamos aqui nesse congresso pensar contabilidade de uma maneira diferente, para tratar de um assunto de bastante relevância aí nas discussões acadêmicas. Eu e o professor Ivan Borges vamos fazer essa apresentação com vocês. Olá, pessoal. É verdade, professora. Vamos discutir a NBCT G5, que trata sobre partes relacionadas. E esse debate, a gente espera, traga alguma contribuição para o aprendizado e a vida profissional de todos. A apresentação é simples. A gente vai fazer aqui um bate-bola e, à medida do possível, a gente vai trocando as ideias com a turma aí. Vamos compartilhar aqui a tela. E, em seguida, esse processo vai ser conduzido aqui de maneira alternada por nós, professora Gilmara, e pela minha pessoa. Inicialmente, é importante dizer que o conteúdo segue o que está na NBCT G5, tá, pessoal? Na sua revisão 3. Bom, então, o que a gente tem que ter em mente é que tudo em contabilidade tem a ver com o processo de tomada de decisão. Para que ele seja possível, é importante que os atores envolvidos, e aí nós vamos classificá-los aqui como usuários, conheçam os jogadores que estão nesse jogo, no caso, o jogo empresarial, quais são as armas, quem são nossos parceiros, e se temos o mesmo nível de independência e de claridade nas transações com usuários internos e externos, com credores e com nossos próprios acionistas. E isso eu vou classificar aqui, para efeito de contextualização, como o jogo justo da atividade empresarial. É preciso que a gente conheça e tenha ciência dessa necessidade, porque se não for assim, o jogo não será limpo, o jogo não será justo. Tá? E quando a gente trata de partes relacionadas, tem 3 palavras ou 3 conceitos que precisam estar bem postos para o tomador de decisão. Primeiro, é a questão da transparência das ações da companhia em relação aos usuários, principalmente os credores e os acionistas não controladores, ou, como a gente bem conhece, os ditos acionistas minoritários. A empresa ela tem que ter total transparência nas suas ações, principalmente com as pessoas físicas e jurídicas ou jurídicas com as quais ela tem a relação de proximidade ou essas pessoas tenham alguma influência sobre as decisões da empresa, ok? E aí, essa transparência envolve uma série de requisitos, porque se eu não tiver a capacidade de informar o usuário que eu tenho independência ou, mesmo que eu tenha relação com a pessoa, essa minha independência nas transações ela está protegida, vai prejudicar aquele processo de tomada de decisão que a gente abriu aí inicialmente. Então, toda e qualquer ação de uma empresa, seja ela relacionada a outra, com uma situação de controle ou de influência, ela tem que preservar e dar condições ao tomador de decisão, com base nos seus dados, a essência econômica de todas as transações que ela tenha com essas pessoas. Tá certo? E o normativo contábil ele acaba aparecendo justamente para proteger o usuário quando é possível que essas relações existam. Então, de maneira rápida, né? Então, o que é que a gente chama de ações? Por que ações independentes? É preciso que o tomador da informação, o usuário, ele entenda, e eu e você como operadores e também usuários, que não há proibições ou vedações para que as empresas e os grupos de empresas, as pessoas relacionadas, elas transacionem entre si, porque isso é comum, tá certo? Mas o que não pode é inexistir a transparência necessária para permitir aquela tomada de decisão. No quesito transparência, essa condição de transparência exige que a gente tenha full disclosure, né? E aí eu estou sendo prolixo, mas isso é necessário, porque é esse ponto, nesse contexto, dentro da clarificação da informação,
que vai proteger não só usuários internos, mas externos e a toda a sociedade sobre o que é possível em termos de riscos e oportunidades em relação à informação que a empresa reporta. Então, é importante destacar que se eu não tiver a clareza das ações através do processo de transparência e da divulgação, eu vou dificultar ou prejudicar a dimensão avaliativa do usuário em relação a essas oportunidades e esses riscos. Então, nesse sentido, as normas contábeis, elas têm o cuidado, e as dos órgãos como o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, têm o cuidado de chamar a atenção e apresentar para nós operadores, para os responsáveis e demais usuários, o que é que tem a ver, o que é que está relacionado à empresa que precisa de transparência full, como a gente já colocou. Por que isso? Porque toda relação, toda norma contábil, toda orientação, ela, no limite, também terá uma interface jurídica pela omissão, ou seja, um efeito de natureza jurídica pela omissão ou ação da entidade que prepara e reporta a informação, né? E por isso é necessário respeitar os limites do jogo empresarial, que se dá com a independência das transações e reporte disso aos usuários, a transparência, como a gente falou, conhecimento de quem são as pessoas e as partes relacionadas, que obrigações existem, que direitos existem, a forma como isso é repassado para o grupo integral de usuários. Então, nessa perspectiva, tanto o Conselho Federal de Contabilidade como os órgãos como o Comitê de Pronunciamento Contábil, a Comissão dos Valores Mobiliários e as normas internacionais, elas tratam essas questões dentro do conceito de partes relacionadas. Ok? Então, aqui já entrando no texto da norma e fazendo um arremate geral sobre toda essa contextualização, o conhecimento das transações, dos saldos existentes, incluindo aí os compromissos e os relacionamentos da entidade com as partes a ela relacionadas, pode e quase sempre afeta as avaliações de suas operações por parte de quem utiliza a demonstração contábil como base de decisão. Inclusive as avaliações, como a gente bem falou, dos riscos e oportunidades com os quais a entidade se depara ou venha se deparar. Lembrando que não é proibido, todo mundo sabe, é uma característica normal das atividades empresariais manter-se relações com quem é relacionado à entidade, ok? Bom, e aí a gente entrando aqui rapidamente na questão conceitual, é importante que a gente diga para você o que é uma parte relacionada. E a norma ela é bacana conosco, que ela diz que é a pessoa ou entidade, portanto, uma pessoa física mesmo, ou uma pessoa jurídica, não necessariamente constituída, que a gente pode ter aí uma sociedade em conta de participação, né, por exemplo, que está relacionada com a entidade que está elaborando as demonstrações contábeis. Em que nível for, se tiver alguma relação do ponto de vista de controle ou influência, e a gente vai discutir mais sobre isso, ainda que num modelo social não amplamente positivado, você vai ter aí a caracterização de uma parte relacionada. Bom, e o que seria uma transação com uma parte relacionada? A norma também traz o conceito que facilita a vida da gente. É a transferência de recurso, serviço ou uma obrigação entre uma entidade que reporta a informação contábil e uma parte relacionada, independentemente, pessoal, de ter existido um preço de contrapartida. E aí, no contexto interno das organizações, por exemplo, a gente discute muito isso, o conceito de preço de transferência. É importante que a gente entenda isso, porque uma transação ou uma relação ela pode impactar na tomada de decisão, mesmo que a transação não ocorra e que não haja transferência de recurso. A simples relação, a depender do contexto, pode quase sempre interfere no processo de tomada de decisão, ok? Portanto, é essa a nossa primeira grande discussão, é entender o conceito de parte relacionada e o de transação de parte relacionada. Então, pessoal, continuando aqui, o que
os objetivos de que tratam a norma, né, partes relacionadas, a gente pode verificar que todas as transações que ocorrem entre grupos, por exemplo, entre entidades controladas e coligadas, elas geram impactos nas informações financeiras e operacionais das organizações. Então, essa norma, ela objetiva assegurar que as demonstrações contábeis da entidade, ela contém divulgações necessárias para chamar a atenção daqueles usuários para a possibilidade de que o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício eles sejam afetados pelas transações comerciais normais existentes entre essas organizações que formam aí principalmente, digamos assim, relacionamentos de decisões, de políticas financeiras e operacionais que afetariam organizações que têm relações que não afetariam se eu não tivesse relações comerciais com outras entidades. Então, por exemplo, uma entidade controlada que passa parte de seu relacionamento, de suas operações para suas controladoras, elas influenciam através do controle pleno, o controle compartilhado, ou através mesmo de uma influência significativa as transações ocorridas entre essas entidades. Ok? Então, qual o objetivo da norma? A norma, ela tem o objetivo de identificar quais são esses relacionamentos e essas transações ocorridas durante um determinado período contábil que possa ter afetado as demonstrações financeiras dessas organizações, identificar possíveis saldos existentes dessas transações, incluindo aí compromissos, né, de ambas as entidades, tanto aquela que se relaciona como aquela entidade que reporta a informação, identificar quais circunstâncias, em que circunstâncias ocorreram essas transações, essas relações comerciais, e também as divulgações mínimas necessárias que devem ser feitas por ambas as organizações, né, no momento em que estão elaborando suas demonstrações contábeis. Então, o propósito geral da norma da NBCT 05 é principalmente prover de informações àqueles usuários, como credores, ou então aqueles acionistas minoritários, acerca das influências, das possíveis influências que os relacionamentos entre essas partes, entre esses grupos econômicos, tiveram sobre as suas demonstrações contábeis. Então, quando eu tenho aí organizações que se juntam em arranjos corporativos, elas certamente vão estar influenciando políticas de decisões, comprar ou não a um fornecedor, por exemplo, a um tipo de fornecedor, investir ou não em inovações tecnológicas. Então, todo esse relacionamento causa impacto aí para essas organizações. Então, essas influências políticas e financeiras das controladas com suas investidas, elas devem ser o propósito maior de divulgação nessas partes relacionadas e, principalmente, que efeitos essa dependência econômica desse grupo impacta aí nas dimensões operacionais, financeiras e econômicas das entidades relacionadas. Então, a norma, ela coloca bem claramente o que seriam essas partes relacionadas. Então, digamos assim, que o propósito maior é a gente ter essa noção aqui de como identificar uma parte relacionada dentro de um arranjo comercial. Então, basicamente, a gente tem aí principalmente as relações existentes entre controladoras e suas controladas, e empresas coligadas. Então, esses são o grupo econômico cuja parte relacionada está mais evidente. Além disso, a gente tem o controle conjunto de um grupo econômico através de uma joint venture. A gente também tem dentro da norma a classificação de que seja um membro familiar que influencia ou é influenciado por decisões econômicas envolvendo uma entidade, né, e suas relações comerciais. E também aí ela caracteriza como parte relacionada se as organizações envolvidas, a entidade que se relacione e aquela que reporta a informação, tiverem benefícios mútuos aí a pagar com seus empregados, seja eles durante o período da relação
ou até mesmo pós, né, emprego, como é o caso de pensões e outras rescisões e outros investimentos que sejam feitos aí com os empregados de ambas as organizações. Então, assim, rapidamente, alguns conceitos importantes que a norma traz é justamente identificar, né, as questões primordiais para a gente entender o que acontece quando um grupo se relaciona entre si para desenvolver atividades econômicas, que trata da norma contábil lá NBCT 05, TG05, desculpa. Então, a gente pode ter membros próximos da família, né, que são o quê? Aqueles herdeiros, digamos assim, naturais, filhos, o cônjuge e seus dependentes. Então, esses aí, eles podem ser caracterizados de imediato como parte relacionada. Além disso, a norma trata também a questão do controle. Então, mais na frente, a gente vai ver que esse é o principal aspecto de se caracterizar uma transação entre uma parte relacionada. Então, qualquer pessoa ou entidade que tem o poder de direcionar as políticas financeiras e operacionais de uma entidade e obter benefícios, né, com essa transação, ela está exercendo ali o controle, digamos assim, dos aspectos de transações comerciais que devem estar relacionados, né, que devem estar divulgados. Outra questão também é que o controle ele pode ser pleno, né, exercido individualmente ou em conjunto. Então, o arranjo comercial em que há uma partilha do controle acordada mutuamente também está dentro do aspecto de parte relacionada. Outra questão também é quando temos um pessoal-chave da administração que está em áreas estratégicas dessas organizações, tanto da entidade que está se relacionando, como aquela que reporta. Então, se a gente tem aí pessoas nas funções de planejamento, direção e controle, certamente também teremos aí uma parte relacionada. Ok? Outro conceito bastante importante é que eu posso não ter o controle exatamente das decisões, mas o simples fato de eu influenciar, né, e poder participar das decisões financeiras e operacionais de uma entidade, então, seja ele através de uma participação societária ou uma disposição que age de acordo com os acionistas, eu também vou ter aí uma influência significativa, ok? Então, assim, a norma ela é bem clara em relação a que tipos de influências significativas caracterizam aí uma relação entre partes, né? Além disso, também temos a questão das remunerações dos empregados, como eu já falei. Então, havendo aí uma predisposição mútua, digamos assim, em relação ao pagamento dessas remunerações, elas também aí são passíveis de divulgação por parte dessas entidades que reportam relatórios. Outro conceito importante que a norma vem trazendo também, que é uma inovação das revisões, são as transações envolvendo o Estado, né? O Estado e suas entidades, digamos assim, envolvidas, como agências, organizações de âmbitos municipais, federais. Então, essas relações também estão comportadas na norma e elas devem ser divulgadas quando as entidades que reportam a informação têm relação com esse ente, né, governamental. Bom, a norma, ela é bem clara em ressaltar que a questão da parte relacionada, ela transcende a forma jurídica, né? Então, o principal conceito que a gente deve abstrair é que se existe controle, se existe dependência financeira e influência significativa das relações comerciais tratadas entre grupos, ela transcende a questão da forma legal. Tá, ok? Então, pode haver, como o professor falou anteriormente, arranjos corporativos jurídicos em que não há uma forma jurídica formalizada dentro da legislação, mas se houver aí a situação de controle, seja ele individual ou em conjunto, ou influência significativa nas decisões, né, entre essas organizações, a essência econômica dessa transação deve sobrepujar a forma, ok? Então, também ela trata aí o que não é parte relacionada, certo? Para que a gente possa aí verificar e identificar essas transações, né?
como já falou, a norma ela é bem clara em tratar o que é relacionada, mas também dizer o que não é. Então, duas entidades que elas têm simplesmente um administrador em comum, ou algum membro-chave da administração, né? Isso não significa que ela tenha influência sobre a outra, umas sobre as outras. Quem exerce a influência é a pessoa, digamos, o administrador, que tem um domínio comum de duas entidades. Mas essa administração, digamos assim, não significa dizer que essas duas entidades que têm esse administrador comum, eles possam ter partes relacionadas. Então, as pessoas que tomam decisão têm que ter claramente essa separação, ok? Então, por exemplo, outro exemplo também que ela cita que não é parte relacionada é quando dois investidores independentes compartilham também um controle conjunto de um empreendimento, como é o caso de uma joint venture. Então, essas pessoas, elas unicamente têm uma relação comercial ali existente, mas isso não quer dizer que sejam partes relacionadas, apenas são partes interessadas naquele negócio, digamos assim. Certo? Então, outra também questão que não considera parte relacionada, né, que está bem claro na norma também, é aquelas entidades que proporcionam financiamentos, como bancos, né, os sindicatos, as entidades prestadoras de serviços públicos e departamentos e agências de Estado que não controlam, né, aí de modo pleno ou exercem influência significativa sobre a entidade que reporta aquela informação. Isso simplesmente são negócios usuais da entidade, né, que tem livre arbítrio de participar e escolher seus agentes econômicos. E, por fim, também não é considerado parte relacionada aqueles clientes, fornecedores, franqueadores e concessionários, né, distribuidores ou agentes com que a entidade mantém um volume significativo de negócio meramente em razão aí de uma dependência econômica. Então, clientes e fornecedores, eles não são partes relacionadas. Ok? Então, gente, a gente tem aí uma questão de divulgação dessas informações que constam na norma, que são informações mínimas que ela deve conter nesses seus relacionamentos, seja elaborando suas demonstrações de forma individual, né, consolidada ou separada. Então, a gente tem aí os relacionamentos devem ser divulgados, o fato de ter havido ou não alguma transação entre parte relacionada, certo? E aí a gente deve colocar aí o nome da controlada direta, se for diferente, né, da controladora final, se for diferente no caso, e quando existir controle, da vida ou não transações entre as partes relacionadas. Bem, pessoal, como vocês viram, a professora Gilmara fez essa discussão de conceitos e ela foi bem em cima. E se a gente pegar assim, uma frase posta para especificar o que é uma parte relacionada e como eu identificar isso, eu tenho que analisar qual é a preponderância da substância do relacionamento. Por que isso é importante? Porque eu não devo achar que o que está na NBCTG5 ou no CPC5, que são correlatos, obviamente, é um rol exaustivo de situações, não é o caso. Então, o que vai definir se é caracterizado ou não como parte relacionada é a substância desse relacionamento, considerando, como ela bem colocou, se eu tenho algum nível de dependência e algum nível de influência minimamente que possa interferir nas ações operacionais financeiras, e naturalmente isso tem um reflexo no processo de tomada de decisão. A gente sabe que uma investida pode agir conforme as orientações da investidora, e aí isso naturalmente interfere no processo decisório, e aí fica caracterizado mais abertamente a questão do relacionamento. Então, alguns exemplos de transações, como a professora já enumerou alguns aí, né? Compras ou vendas de bens, de propriedades e outros ativos, arrendamentos, transferência de pesquisa e desenvolvimento, transferência mediante acordos de licença,
transferência de natureza financeira, fornecimento de garantias, avais ou fianças, assunção de compromissos, liquidação de passivos em nome da entidade ou pela entidade em nome da parte relacionada. Tudo isso pode ser exemplificado e a norma traz para facilitar a vida e o entendimento da gente sobre a temática, tá? E a professora também chamou a atenção porque é possível que existam relações com entidades governamentais, e aí nós estamos falando, como bem colocou, com as agências ou com grandes corporações que têm investimento considerável de capital público, né? Então, há especificações na norma sobre isenções e aplicações, em específico, considerando a natureza dessas organizações. E aí isso está bem posto lá em relação ao item 18 e é retomado também no item 25. O item 18 ele vai tratar aí de quais são as informações que a gente teria que divulgar. E aí o 25 faz a apresentação de quais seriam essas isenções. Bom, e já falamos, né, nesse contexto estão incluídas agências e organizações similares, independentemente do nível de governo. Outra entidade relacionada é aquela que é controlada de modo pleno ou conjunto ou sofre influência significativa por parte do Estado. A norma ela traz, pessoal, uma série de exemplos, tá certo? E ela começa principalmente com essa questão relacionada aí ao Estado. Como a gente vai perceber, e aí eu vou focar agora determinados pontos em específico, só para a gente concluir essa discussão e, quem sabe, aumentar aí nosso grau de entendimento sobre a questão, né? Esses exemplos, eles não são exaustivos, mas é importante chamar a atenção para alguns fatos. Por exemplo, quando ela vai tratar da isenção de divulgação, em relação ao item 25, que trata lá das relações com o Estado, né? Imagine, então, o ente estatal G controla direta ou indiretamente as entidades 1 e 2 e as entidades A, B, C e D. A pessoa X é membro do pessoal-chave da administração da entidade 1. E aí, o que a norma chama a atenção da gente? Para as demonstrações de A, ok? Para as demonstrações de A, a isenção que é apresentada no item 25, que reporta o 18, deve ser aplicada a transações com o ente G e transações com as entidades 1 e 2 com as entidades B, C e D. Contudo, a isenção não deve ser aplicada em transações com a pessoa X. E aí a norma vai lá mostrar para vocês exemplos que a gente não vai ficar lendo aqui para não cansar o entendimento, né? Outro ponto que a norma traz a exemplificação é em relação quando a gente tem partes relacionadas coligadas e controladas. Vamos imaginar esse exemplo aqui. A entidade controladora detém o controle das entidades A, B e C. A, B e C aqui, tá certo? E exerce influência significativa sobre as entidades 1, 2. A controlada C exerce influência significativa sobre a coligada 3. O importante é destacar o que está no item de esclarecimento E 17, que para as demonstrações das coligadas 1, 2 e 3, a controladora e as controladas são consideradas partes relacionadas, né? No entanto, as coligadas 1, 2 e 3, essa e essa, não são partes relacionadas entre elas, porque pela relação e pela substância do relacionamento, para esse exemplo, elas não estão dentro do conceito. Outro exemplo que a norma traz vai mostrar para a gente como é que seria isso em relação ao pessoal-chave da administração. Então, ele apresenta aqui a pessoa X, a entidade A, a entidade B e a entidade C. Eu estou destacando para vocês aqui um ponto específico, que é o que está lá no item EI 15, né? Então, vamos pegar aqui. A pessoa X detém 100% do investimento na controlada A, ok? Na entidade A. E é membro do pessoal-chave da administração de C, aqui. A entidade B detém 100% de investimento na entidade C. Para as demonstrações consolidadas de B, A é parte relacionada como grupo econômico, ok?
se a pessoa X for membro do pessoal-chave da administração do grupo. Então, esse é um exemplo que trata da presença de uma pessoa-chave da administração. O exemplo 4 traz como uma pessoa como investidora. Aqui a pessoa X, investidor em A e B. A pessoa X tem investimento na entidade A e B. Se a pessoa X exerce influência significativa sobre A e B, as entidades A e B não são, só por essa situação, consideradas partes relacionadas uma da outra. Mais uma vez, é importante frisar que o que vai definir é a substância, né, do relacionamento. E eu e você, como operadores, e a própria organização como preparador e responsável, temos que fazer esse exercício de avaliação. Bom, um exemplo que eles também trazem na norma é aquele relacionado a membros próximos à família, detentora de uma holding de investimento. Então, imagina que a pessoa X é sócia de Y, a pessoa X tem investimento em A e a pessoa Y tem investimento em B. O que é importante destacar nesse relacionamento, afora tudo que está lá dentro da norma, trazendo para a gente como é que se caracteriza a relação de A para B com Y e X. É destacar o que está no item aí 23, porque se a pessoa X exercer influência significativa sobre A e a pessoa Y exercer influência significativa sobre B, as entidades A e B, não só por isso, não são consideradas partes relacionadas umas das outras. Tá bom? Então, além desses aspectos, é importante que você dê uma olhada naquilo que ele caracteriza lá como partes relacionadas. Para o caso aqui, A e B não são consideradas partes relacionadas uma com a outra, ok? Ou entre elas, né? O exemplo 6 trata da entidade que exerce controle compartilhado. A entidade A controla de modo conjunto a entidade B e, simultaneamente, exerce influência sobre C. Para as demonstrações de B, a entidade C é considerada parte relacionada com B. Similarmente, para as demonstrações de C, B é parte relacionada com C. Ok? E aí, a norma ela ainda traz algumas considerações a respeito de outras transações que precisam ser divulgadas. E aí a gente vai dizer aqui para você que, se ocorrerem com uma parte relacionada, as seguintes transações, estas devem ser amplamente divulgadas, ok? Prestação de serviços administrativos ou utilização da estrutura física e pessoal de outra entidade, com ou sem, como a gente já colocou em relação à caracterização, contraprestação financeira, né? Aquisição de direitos ou opções de compra, ou qualquer outro tipo de benefício de seu respectivo exercício de direito, ok? Se isso ocorrer, tem que divulgar. Quaisquer transferência de bens, concessões de comodatos de bens imóveis ou móveis, de qualquer natureza, manutenção de qualquer benefício. A professora Gilmara já tinha exemplificado essa questão. E, eventualmente, as limitações mercadológicas e tecnológicas inerentes ao grupo, inerentes ao interesse das partes. Isso deve ser divulgado. A norma também chama a atenção, pessoal, e é uma coisa que a gente deve ter em mente, que transações tidas como atípicas com essas partes relacionadas, após o encerramento do exercício, a gente pode resgatar aqui o conceito de eventos subsequentes que tenham a ver com o exercício base, né, que ocorrem ali até a data da liberação dessas informações no conceito do que é evento subsequente, devem ser divulgados, porque tem relação direta com aquele período base, né? Quando libera as demonstrações dentro desse contexto, essas informações devem ser divulgadas, ok? As divulgações de que as transações com partes relacionadas foram realizadas em termos equivalentes aos que prevalecem nas transações com partes independentes são feitas apenas se a gente tiver condições de comprovar essa situação. Então, é importante que, além de todos os aspectos relacionados à identificação das organizações, à tipificação de determinadas operações, esses elementos que a norma elenca como atípicos e necessários para outra divulgação, eu e você, a gente tem que ter bem em mente essas questões. O contexto geral, e aí, assim, para a gente fazer um exercício
de alcançar maior substância em relação a esse conceito, não permite, nesse momento, para a gente estar puxando uma situação ou um case para fazer essas discussões e fazer essa análise de como seria essa substância do relacionamento. Mas é importante que toda essa discussão a gente tenha em mente o seguinte, que transações com pessoas e empresas que têm um relacionamento são fatos comuns. O importante é que isso fique clarificado para o entendimento do usuário da informação, principalmente quando a gente tratar com credores e acionistas minoritários. O que se deve ter é transparência nas ações, pela evidenciação e divulgação da essência econômica das transações, isso sim importante para caracterizar o nível de relacionamento, de modo a permitir aos usuários, e como eu falei, a esses grupos de usuários, acionistas minoritários e credores, a melhor base de decisão e assim permitir o jogo justo empresarial. Ok? Essa evidenciação se dá em relação ao tipo de relação que a empresa tem, que transações são feitas, se existem saldos e obrigações, ou seja, compromissos existentes em relação ao período base das demonstrações contábeis. Sobre tudo isso, ainda é importante dizer que essa norma, como todas as demais, devem e sempre chamam a atenção de auditores independentes, porque se as relações e transações mantidas entre essas empresas forem materiais, há uma obrigação inerente às auditorias de reportar isso através do seu relatório. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para passar para vocês em relação à norma. Ela não é exaustiva, não termina em si, então tem muitos conceitos que devem ser observados nas relações existentes entre esses grupos de negócios, entre a entidade que está se relacionando com aquela que está reportando a informação contábil, elaborando suas demonstrações, e que observam aí a existência aí de regras, digamos assim, mercadológicas, de divulgação e transparência, principalmente daqueles usuários minoritários, digamos assim, os credores, os pequenos investidores que têm interesse em saber qual o impacto relacionado, com essas partes relacionadas nas demonstrações contábeis, e principalmente se causou algum prejuízo, a essas relações ou influências inclusive de aspecto positivo existente nessas transações normais dos negócios, professor Ivan? Exatamente. Então, como a gente colocou aí, professora, o conceito em si ele não é complicado para a gente entender que se eu sou uma pessoa física ou jurídica e mantenho relação de dependência ou não no nível de influência, tá certo? Isso, sobre a batuta da análise da substância desse relacionamento é que vai permitir a nós usuários, a nós preparadores, identificar se existe ou não uma relação que precisa entrar no contexto dessa NBCTG e, por que não, das normas internacionais com as adaptações que foram feitas aqui no Brasil. É importante que se diga que existe uma base regulatória associada a essa rápida discussão que foi feita aqui. Por que isso é importante? Porque a norma, em determinado momento, ela vai chamar a atenção para o fato A, o fato B, e aí a gente colocou para você ter uma ideia de que o aspecto X do item Y da norma, você vai ter que fazer uma análise lá dentro da NBC 7, 10, 19, 25, 26, 33. Porque essas normas e outras revisões, elas vão exigir determinadas divulgações. E aí o que se faz aqui não é meramente estancar a discussão sobre parte relacionada, mas ter um referencial base e, a partir dele, considerar no dia a dia profissional e acadêmico essas avaliações. Não é isso? Ok, isso mesmo. Então, agradecemos, então, a participação de todos vocês e tenham um ótimo congresso. Beleza, pessoal? Obrigado aos organizadores, a professora Lieda. Nós aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte temos o maior prazer de colaborar em qualquer iniciativa que permita a discussão do bom conhecimento contábil. Um abraço a todos e bom evento.